Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje, 3 de outubro de 2018, começa agora o Atualidades Pampa, o seu programa preferido. O Chicão está animadíssimo. Tenho certeza que os senhores já escutaram a risada de Chicão Tofani hoje, ó. Vai ser difícil segurar, eu acho que é o tempo. Bem. Dizem que quando o tempo não está muito bom, assim, desse jeito, os alunos ficam assim, um pouco mais alegres. Eu sou que nem mulher, quando eu vou jantar legal e bem acompanhado, tô sempre rindo. Quando eu tô mal servida, eu tô de mau humor. Bom, mas aí eu agora, brigo. Brincadeiras à parte, Chicão Tofani, foi uma quarta-feira complicada para o Rio Grande do Sul. Na madrugada caiu granizo, e granizo, assim, em grande quantidade. O município de Criciúmal, que tem cerca de 14 mil habitantes, teve mais de 2.000 casas danificadas. Isso significa que quase todas as casas do município foram danificadas com essa queda de granizo durante a madrugada. Durante a tarde, Mariana Pimentel viveu a tarde do terror, porque mais uma vez os bandidos invadiram 2 bancos, fizeram o cordão humano, levaram com eles algumas vítimas, alguns reféns, e a polícia nesse momento está atrás desses bandidos. E já foi o 3º roubo na sequência dessa quarta-feira, porque 2 outros municípios também tiveram bancos arrombados durante a madrugada. No cenário eleitoral, saiu agora a pesquisa Ibope para a presidência da República, e o Atualidades Pampa vai analisar com os senhores. E os senhores já sabem que pode se comunicar através do WhatsApp e também através do atualidades@pampa.com.br. Para deixar bem claro, 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. E a notícia do dia, acredito eu, seja de que os médicos da equipe que acompanhou Jair Bolsonaro, o candidato à presidência da República, proibiu o candidato de participar do debate da Rede Globo desta quinta-feira. O médico indicou que ele não fosse, porque ele não pode falar mais do que 10 minutos, que ele está bem, que está tudo se encaminhando da melhor forma, mas que não é agora a hora de se expor. Então está decidido, ele não participa do último debate nessa quinta-feira na TV Globo. Marne Barcelos. Pois é uma grande verdade. Eu não estou enxergando muito bem. Não, por quê, Marne? O Marne agora hoje vai estar com o olho um pouco mais escuro, porque ele... Eu fui no marido da doutora Carla, o doutor Guilherme, aliás, muito bonito, um atendimento maravilhoso das meninas lá que assistem o programa. Eu não sei o nome das meninas, mas um abraço a ela, um beijo a elas e um abraço ao doutor Guilherme, brilhante. Fez alguns comentários a respeito da minha saúde dos olhos, absolutamente preciso, etc. Então eu saí de lá, porque quando você coloca, como é que se chama aquele líquido que coloca ali para dilatador de pupila? Exatamente, mas faz com que a gente realmente não consiga enxergar durante um determinado tempo. Eu já não enxergo muito, quer dizer, agora, mas com os óculos que ele me receitou, o doutor Guilherme, com certeza, já amanhã, nos próximos dias, voltarei a enxergar dentro, penso, do razoável. Um abraço ao doutor Guilherme, que deve estar nos assistindo agora, não sei. Deve estar. Um abraço. Se você quiser ver a fotinho... Sabe qual é a altura do doutor Guilherme? Eu mandei tirar uma foto, né? Pois é, por causa da altura eu me senti com um processo de nanismo avançado ali, né? Porque é muito alto, né? Deve ter 2 metros de altura. Não, tem 1,90 m, mais ou menos a altura do Chicão Tofani. É a altura do James Bond. Eu escolhi bem ou não escolhi? Escolheu por altura. Escolhi por altura. Menos de 1,90 m não abraço. Não foi por altura, mas eu também não vou contar, porque é muita propaganda. Mas eu acho que é um grande lance, a mulher escolheu o homem pela altura. Nasceu para ser médico, né? Nasceu mesmo, né? Mas voltando à pesquisa, a pesquisa é a mesma de ontem, né? Vamos aos números? A senhora que sabe. Jair Bolsonaro, 32%, Fernando Haddad, 23%, Ciro Gomes, 10%, Geraldo Alckmin, 7%, Marina Silva, 4%, João Amoedo, 2%, Henrique Meirelles, 2%, Álvaro Dias, 1%, Cabo Daciolo, 1%, Guilherme Boulos, 0%, Vera Lúcia, 0%, João Goulart Filho, 0%, Eimael, 0%, brancos e nulos, 11%, não sabe ou não respondeu, 6%. Então, a gente vai aos dados da pesquisa que eu preciso contar para vocês.
Os dados são os seguintes, são 3.010 eleitores entrevistados, a margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita no dia 1º e no dia 2 de outubro, registro no TSE BR 08245/2018 e o nível de confiança 95%. Os contratantes da pesquisa, TV Globo e o Estado de São Paulo. Esses são os números. Não mudou quase nada. Dona, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito forte em relação ao que vem dizendo o doutor Gustavo. Se os institutos de pesquisa, se ocorrer a decisão em primeiro turno, aí terão que fechar os institutos de pesquisa. Eu vou fechar em gênero e número grau. E vou explicar por quê. Nós acompanhamos nas últimas eleições, no nosso histórico de eleições, né? Os últimos 3, 4 dias dá aquela pegada, dá aquela virada e os números acompanham. O que nós vemos? Nós vemos há 10 dias um crescimento normal, gradual e natural de um candidato que estava lá atrás, mas recebeu uma transposição de votos. E o outro que ponteia desde o início e vem subindo gradualmente conforme a sua campanha. Mas os números que são traduzidos hoje, quarta-feira, há 4 dias da pesquisa, não permite que, por mais volume que haja nos últimos 2, 3 dias de movimentação, não permitirão justificar um erro tão crasso. Porque o número de entrevistados também vai subir, passa de 3.000 para mais de 10 mas mil. eu quero chegar na conclusão. O Bolsonaro, que lidera, faz 32%, repete os 32% dele de sobe ontem. de 31 para 32, porque tinha dado no Datafolha. 32%. No Datafolha tinha dado 32%, mas reproduz o que nós estamos dizendo, a mesma coisa. Ou seja, para haver uma definição em primeiro turno, teria que haver uma verdadeira avalanche de votos. E impossível que isso não fosse sido noticiado pelos institutos de pesquisa. E é aí que eu quero chegar e concordar com o Vitorino. Eu não estou negando que ele não possa fazê-lo. Os votos válidos ficam o seguinte, para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declararem indecisos. Os números são Jair Bolsonaro, 38%, Fernando Haddad, 28%. Crescem todos, na verdade, tirando votos brancos, nulos, enfim. Aí fica um pouco diferente a estimativa, mas é muito difícil saber se vai ter ou se não vai ter segundo turno. Na minha opinião, olha, vai ser difícil. Acho que a pesquisa boca de urna de Canto Fane é a pesquisa mais precisa. Essa dá na hora do H, na hora que as pessoas vão muito pro voto útil. E aí eu acredito que não vai ter segundo turno. Mas a gente teve um movimento, aqui o Haddad subiu 2 pontos nessa pesquisa, o Ciro caiu 1 ponto, o Alckmin caiu 2 pontos, isso já é bem expressivo. De 9 passou para 7, quer dizer que tem uma migração aí, e é uma migração que nesse cenário não está indo para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro se mantém, ao contrário do Haddad que está subindo, e a Marina também se mantém. Realmente, com base aqui nos votos dos indecisos, que é 6%, e 11% dos brancos e nulos, teria ainda que ter um movimento forte, né, de uma migração dos outros candidatos para o Bolsonaro. Tem tido nas redes sociais aí um apelo muito, muito grande e assim tem se multiplicado para que os eleitores, para que Alckmin, Henrique Meirelles e Amoedo cedam ou apoiem a candidatura do candidato que está no primeiro lugar. Eu acho que isso é muito difícil, mas... O que está acontecendo aí no terreno do meio, Gustavo Vitorino? Na verdade, existe uma indefinição, porque o chamado Centrão está encontrando muita dificuldade de tomar posição. A sensação que eu tenho é que alguns partidos, os partidos que essencialmente estão compondo o Centrão, vão adotar aquela velha estratégia do liberar os seus participantes, liberar os membros do partido para votarem de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que querem. É uma forma de lavar as mãos, né? O partido não se compromete e deixa que cada participante, cada parlamentar, cada membro do partido vote a seu bel prazer. Na verdade, isso já vem acontecendo. Tem uma debandada muito grande de partidos de centro que estão tendo, de uma hora para outra, uma adesão muito significativa. Mas, Carla, o que me surpreendeu hoje
Na verdade, a pesquisa, elas estão... Eu já tinha conversado com o Ruxa nos bastidores sobre isso. Vai ter uma tendência natural dos institutos de pesquisa convergirem para números cada vez mais próximos. Sim. Porque se errar, erram todos, se acertar, acertam todos, e fica tudo por isso. Mas o que me surpreendeu hoje foi uma instituição que eu... na verdade, não tem grande significação, a tal de Associação de Juízes pela Democracia. Olha bem, não é sindicato juiz, não é a Júris, não é a associação é juízes apenas federais. uma associação. É uma associação de juízes pela democracia. É meia dúzia de juízes lá, que coisa e tal. Mas isso aí hoje... é Brasil ou aqui no Brasil, no Brasil, os juízes que formaram uma associação deles lá, coisa e tal, e que divulgou uma nota oficial contrariando o ministro Toffoli, que tentou colocar panos quentes nessa discussão de revolução, ditadura militar, não teve um movimento, enfim. O ministro Toffoli disse que foi o movimento de 64, ponto. Fica bem com todo mundo. Essa tal de associação divulgou uma nota hoje à tarde, dizendo que não, que houve tortura, perseguição, que tem que haver respeito pela história do Brasil, coisa e tal, Eu prefiro entender como uma associação de juízes de pensamento esquerda, né? Porque o momento era inoportuno, a nota não foi assinada. Foi apenas uma nota em nome dessa tal de associação, mas não veio o nome dos juízes ali para a gente identificar, para saber quem é que se identificou com esse pensamento. Uma nota inoportuna, em hora errada e mostrando uma tendência ideológica bem definida. Eu confesso que fico triste, porque do judiciário a gente sempre espera o distanciamento. Do judiciário a gente sempre espera a isonomia. Olha o exemplo que tem sido dado pelo TRF4. Olha o exemplo que tem sido dado por tribunais pelo Brasil, Justiça Federal do Rio de Janeiro, Justiça Federal de Brasília. Sempre tem alguém que fica bravo, porque inocentaram fulano. Cuidado com as opiniões, tem que conhecer os autos do processo. O magistrado decide em cima do que está no processo. Ele não decide em cima do que as pessoas querem, ou do que o advogado de defesa quer, ou do que o promotor quer. Então, assim, eu acho muito importante que nessa hora se tenha respeito pelas decisões e pelas posições. E achei que essa associação se manifestou numa hora muito inoportuna e mostrou a sua verdadeira cara. Muito bem. O Manuel Azevedo está se comunicando através do e-mail atualidades@pampa.com.br e está dizendo que o que chamou a atenção dele foi a rejeição do segundo colocado que disparou. Sobre isso, eu vou ler aqui os dados, então, ainda da mesma pesquisa Ibope, sobre a rejeição. Os resultados foram Bolsonaro, 42%, Haddad, 37%, Marina, 23%, Alckmin, 17%, Ciro, 16%, Meirelles, 10%, Cabo Daciolo, 9%, Emael, 8%, Boulos, 8%, Vera, 8%, Álvaro Dias, 8%, Amoedo, 7%, João Goulart Filho, 6%, poderia votar em todos, 3%, não sabe, não respondeu, 7%. Então, realmente a gente percebe que o candidato, o Bolsonaro, ele mantém de certa forma, mas assim, tem até uma queda no índice de rejeição e o Haddad cresce um pouco no índice de rejeição. Agora, Chicão Tofani, estou muito curiosa, qual é a boa do dia? Acho que a boa do dia é eu voltar aos anos 80 no estilo vintage, usando um relógio. Como se faz isso? Todo mundo que viveu os anos 80 sabe que esse relógio Citizen Aqualante era o sonho de consumo de todo mundo. Todo mundo queria isso aqui. E ele morreu nos anos 80. Aí fizeram uma reedição agora exclusiva, assim, uma reedição numeral. É um vintage, uma espécie de New Beetle. E eu trouxe aqui para mostrar, a título de curiosidade, mostrar como é que ele era naquela época. Quando o mergulhador descia a uns metros, ele fazia um bip aqui, nesse botão aqui, uma coisa... Aqui, ó. Aqui. Tu tá aqui no do Toninho. Lá, ó. Lá no Toninho. Assim. Isso aqui é os anos 80. O melhor usava isso aqui nos anos 80. E a mesma geração dele virou os anos 90 agora, com o maior modernismo, válvula de gazélio, quantos metros desce, apita aquilo. Só falta dizer se a mulher que está na frente é bonita de corpo, o relógio. O relógio é um computador. Então, eu acho isso aqui... Tem aquela visão que o super-homem tinha, que o super-homem que enxergava atrás da... Tem a versão feminina? A versão raio-x. Não tem, sabe por quê? Acontece uma coisa
que nós estávamos até um dia falando de relógio com a minha colega. Hoje, muitas mulheres optam por relógios clássicos, que nem você estava aquele dia, ou por relógios de homens. As mulheres gostam de usar relógios de homens. A Michael Kors, que as mulheres adoram, tem versão de unissex, o homem e a mulher usam o mesmo relógio grandão. Não é legal uma mulher usar aquele relógio bem pequenininho? Eu gosto dos grandes, concordo. Os grandes mostram que a mulher é poderosa, é power, ela toma conta do homem, ela é alfa. Ela tem atitude. Ela tem atitude. É ou não é verdade, Roberta? Eu já gosto. Concordas? Porque... Não, Olha só, Roberta... diz pra nós o que tu gosta. Eu gosto de relógio baixinho. Olha só o jeito que ele está dizendo que gosta de relógio Baixinho, pequenininho. assim, o que quer dizer com isso aqui, mano? Para as mulheres ou para os homens? Não, eu uso relógios baixinhos. Eu também gosto de relógio. Eu gosto de relógio bem raso, eu não gosto desses patacão. Cebolão. É, o patacão tem que estar lá no pulso. Não, mas você tá chamando os relógios do Chicão de Não é patacão. Eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso. Patacão é aqueles invicta. O que ele quis dizer do relógio, Bom, não, ele quis dizer que... É uma questão de estilo. É questão de estilo, só que é um relógio médio. Patacão é aqueles invicta grandão, bombadão, que faz sunset na frente do Bali High, que o Vitorino passa ao largo, assim. Tá lá o Zé Colmeia, e eu tô naquela turma lá, tá entendendo? Tá sempre se renovando, né? Sempre se renovando. Exatamente, tá certo, Chicão Tofani? É o que eu falo. É o que eu falo que Os é. caras Mário. passam assim, ó. Então É o que eu diga. falo. Os caras passam assim o peso do relógio, o cara passa ali. Por isso que o Chicão usa dois. Ele cai pra baixo. Né? Dona Carla. antes que sigamos em assuntos institucionais, eu preciso fazer uma Dona referência. Roberta não vai falar. Ela ia, mas daí ela Mas perdeu a tu tem que vez, ter pra advogado de saber se ela defesa da fala. dona Roberta. A dona Roberta tá cheia de defensores nessa bancada. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Mas é rápido, porque são assuntos institucionais. Ontem o Grêmio classificou-se às semifinais da Libertadores esqueci, da não, América. Se classificou. E o Grêmio atingiu uma terceira marca para nós do Rio Grande do Sul, e estou falando sério porque eu não brinco com coisa séria, de muito orgulho. O Grêmio já é a primeira equipe em participações em Libertadores no país, ao lado de São Paulo e Palmeiras. Já era a equipe com mais títulos em Libertadores no país, ao lado do Santos e do São Paulo, com 3. E ontem atingiu uma marca, dona Carla, extraordinária. É a equipe brasileira em toda a história da Libertadores. Isso passa por Santos, da década de 60, com Pelé, passa por Botafogo de Garrincha. A equipe brasileira que mais venceu na Libertadores. Então, acho que ontem foi um marco histórico, foi uma vitória. O Grêmio está na semifinal com um adversário extraordinário. O River Plate é tão bom quanto o Grêmio, vai ser muito difícil. Mas a gente tem que referenciar isso, a gente tem que reverenciar o momento que o Grêmio vive. E o primeiro jogo é lá ou aqui? Lá. Lá. Mas os argentinos desse nível, River Plate e Boca Juniors, não influencia muito. Mas o Tucumã, tudo bem. A gremista que se preza hoje seca o Palmeiras. Mas vai ser difícil. Sim, milagres acontecem, né? Mas seca o Palmeiras, porque o Palmeiras cair fora agora seria muito legal. E seca o Cruzeiro amanhã. Porque aí fica Colo-Colo e Boca, dois times muquirana. Muquirana, meu time, o Boca Juniors? Não, muquirana. Olha aí. Time ruim, Eu não posso ser o time do coração. Pode, mas aqui, ele ó. pode achar muito que não. Mas como aqui, ó. Muquirana? Então qual é o time que democracia. torce? O Boca Juniors contra o Grêmio, aquilo dou 2 gols. A última que o Boca Juniors veio aqui, que é do gols. Grêmio. O Dou Riquelme 2 gols. deitou e rolou. Gustavo, Em 1900 e Deus o livre, ainda. Deus o livre, a Segunda não tinha saído do Gustavo, e Brasil. tu traz um elemento muito importante. Eu quero Teu time internacional? quer saber meu time. Gustavo, Internacional? Eu tô comentando o jornalista em cima do muro. tu traz um elemento muito importante. O Palmeiras... Porque a bancada não é de futebol, depois brincam que a gente que vive de futebol. Eu só queria terminar o dado. envolvido no projeto Tóquio 2022. É Não pode ser importante... internacional. São José Vem da Zona B. Norte. Ah, não, aí tu tá gozando. Vou completar, dona Carla. sério. Falando sério, eu só queria dizer que é importante que o Palmeiras não chegue à final, porque é a única equipe que ficou na fase classificatória em frente ao Que joga Grêmio em casa e a a final. final não seria na Arena. Então é importante para o Grêmio que seja uma final, que o Palmeiras caia fora. Agora parei, dona Carla. O que está confirmado, Alice? Então, é uma notícia, uma ótima notícia para os amantes do automobilismo e que vai animar muitos que ainda não tiveram a oportunidade de ver um carro da Fórmula 1 de perto. E está confirmado que no dia 10 de novembro, a nova Orla do Guaíba vai virar uma pista adaptada para o Heineken Fórmula 1 Experience. E Rubens Barrichello vai pilotar uma Williams em um trecho da avenida. E além dessa degustação de Fórmula 1, o público vai poder conferir shows musicais, apresentações de motos e outras atrações
todas com entrada franca, e o evento vai começar às 9 horas da manhã, daqui a um mês. Por que o Marquesan não vai lá na FIA ou na FISA e pede pro Grande Prêmio Brasil ser aqui em Porto Alegre? Daria pra fazer um autódromo de rua maravilhoso ali no gasômetro. Mas aí eu quero só fazer um pedido pro pessoal da EPTC, por favor, tire os radares, tá? Senão não vai dar, né? Vai montar o Veto. Não, eles vão duplicar. Barrichello vai fazer 20 Mas nós não estamos voltas. Nós não estamos conseguindo tapar os nossos buracos. Não vai dar, Hein? Se nós não estamos conseguindo tapar os nossos buracos, como é que vamos fazer o autódromo nas ruas ali? Seria legal. Muito legal. Se bem que o Barrichello corre o risco de não ser multado, viu? Falando no prefeito Marquesan, hoje a Câmara de Porto Alegre votou o pedido de impeachment, não aceitou, 16 votos a favor e 18 foram contrários, então venceu os contrários. Exatamente, é o segundo pedido. No início ele tinha uma margem maior e agora a margem dele está bem menor, só 2 votos de diferença. Mas a novela não acabou porque entrou um requerimento para renovação de votação, mas não foi feito no dia de hoje, porque daí retiraram o quórum. Talvez na segunda-feira seja votado esse requerimento para renovação de votação. Eles não têm que Já fazer... votaram, daí entra com requerimento para votar de novo. Eu não entendo. Câmara de Vereadores não tem que fazer mesmo, né? Entrou um pedido, eles tinham que votar. Aqui, ó, trabalho da Câmara. Se o Marquesan está gerindo mal, pô, reclama, protesta da tribuna, se ele está fora da lei, ingressa com ações da justiça, discutam os termos, a administração dele tem Tribunal de Contas do Estado para checar verbas, esse tipo de coisa. Agora, impeachment virou uma... virou uma coisa tão normal. Não pode banalizar um instituto que é tão severo. É meia dúzia de pessoas. É um rapaz aí que foi candidato a não sei o quê, tá querendo uma luz. Do próprio partido dele, depois saiu, mudou de partido. Que tá querendo... não sei o nome do rapaz, que tá querendo um holofotezinho. E aí tem aqueles vereadores de sempre, aqueles protocolado os atacadinhos Paulo de sempre. Adir Ferreira. Já foi candidato a vereador e deputado federal pelo mesmo partido do prefeito, PSDB. Hoje é filiado ao PPS. Esse cara é CPF, ninguém conhece o nome dele. A dona, eu quero defender o direito da doutora Roberta de falar. Olha aí. Não, ela ia falar, eu lhe interrompi, fiquei com remorso comedido aqui. O que tu acha, Mário, disso aí, Mário? Cariz. O que quer dizer cariz? Roberta, por favor. Vamos, Roberto, embala. Embala. 4 em cada 10 trabalhadores no Brasil está pedindo um adiantamento de salário. E vejam só, não se trata de um adiantamento para honrar, de repente, umas férias que vai querer fazer com a família ou comprar o presente de final de ano, nada disso. Se trata de brasileiros, 71% que pedem adiantamento recebem entre 1 a 5 salários mínimos, são chefes de família e eles precisam desse adiantamento para comprar alimentação. Isso significa que a maioria das famílias no Brasil hoje não estão conseguindo honrar as suas contas básicas com aquilo que está ganhando. Em 2017, esse adiantamento foi usado por 78% de quem pediu aumento. Esse ano, no mesmo período, 81%. Então, é uma informação não muito boa, não é nada boa, que revela exatamente esse ritmo lento com que a nossa economia, e agora, até as eleições, realmente ela está estagnada. E a gente está saindo de uma grande recessão. Tem melhoras. Depois eu trago outras informações mais positivas. Mas o dólar continuou baixando. O dólar está baixando no dia de hoje e, inclusive, a Bolsa também está se mostrando muito ativa. Por quê? Por uma única razão. No momento que as pesquisas demonstram um segundo turno adequado não digo adequado bem a palavra, eu tenho que cuidar porque a gente está sob o efeito da legislação, mas assim, basicamente se definem quem são os maiores, enfim... Aqueles candidatos que têm maior probabilidade de chegar no segundo turno. Exato. O que acontece? O mercado precisa de estabilidade. Então, se conhece o plano de governo desses políticos, desses candidatos que estão prestes a ser empossados no início do próximo ano. Então, o mercado já está entendendo, olha, a gente vai seguir por ali ou vai seguir por outro. No momento que se define... É uma tranquilidade para o mercado. Há uma condição de negociação. A gente consegue negociar quando há um mínimo
de estabilidade para garantir confiança. Isso é o que o mercado precisa. Muito bem. Falando... Olha como estão comportados, hein? Não precisa... Eu só queria casar, então, falamos de lei trabalhista. Vamos a casar. nova lei trabalhista, doutor, você está desde novembro, né? Vocês que são expertos da área, e já foram celebrados 112 mil acordos pela nova modalidade. O que é essa nova modalidade? Onde o trabalhador, ele abre mão de alguns direitos, mas consegue fazer com que ele saia por acordo da empresa. Então, ele levanta parte a multa do fundo de garantia, ela é reduzida pela metade, né? Ele também abre mão, ele tem metade da multa do fundo de garantia, ele tem 50% do aviso prévio e pode sacar até 80% do seu fundo de garantia. Em contrapartida, ele perde o seguro-desemprego. Mas isto é bom porque esse trabalhador, ele vai e acerta com o seu empregado, porque quando ele vai fazer esse acordo é porque ele já arranjou outro emprego. Então, ele não podia acessar o seu fundo de garantia, não podia negociar essas verbas. Então, essa é uma estatística que veio de novembro a agosto. Eu achei um número extremamente positivo, 112 mil acordos, né? Que é uma construção, circula dinheiro, o empregado e o empregador se acertam, o empregado pode arranjar uma nova atividade, né? E aí ter algum dinheiro ainda para subsistir. Nesse aspecto, a legislação trabalhista, essa nova que começou a vigorar em 11 de novembro do ano passado, ela atende a muitas realidades do dia a dia e que não existia como negociar e se fazia Era engessado, né? fora da lei. E aí se entrava na justiça depois, se recorria, quer dizer, criava toda uma insegurança desnecessária. Eu queria trazer um outro número que é positivo. Ainda sobre a Justiça do Trabalho? Não. Porque eu acho que a Luciane tem alguma Não, na verdade, eu só ia intervenção. colocar aqui mérito também do Judiciário, que fez agora a Semana da Conciliação da Justiça do Trabalho, para poder também colocar fim em tantas execuções aí intermináveis aí que correm 5, 10 anos no Judiciário. Então, eu acho que ações como essa são muito boas para ambos os lados. Até porque a decisão que nós... Desculpe, Carla, mas continua. porque vem a superposição de assuntos. Né? Nós noticiamos aqui que o Judiciário definiu que todos os processos que foram depois de novembro estão sobre a nova égide e os antigos estão sobre a antiga. Então, terminou esse embaraço jurídico que não estavam conseguindo decidir e julgar porque não sabiam sobre qual legislação julgar. Então, ficou claro, dá para chamar o acordo, a lei é essa, e fechar o acordo. Qual é o outro assunto, Roberta? É que nesse mês permaneceu estável o índice de famílias endividadas no nosso país. Nós estávamos no índice crescente há meses, desde o início do ano, muitas famílias se endividando e atualmente, por o segundo mês consecutivo, 60,7% das famílias brasileiras estão endividadas. É um número alto? É, mas pelo menos está estável, o que já demonstra uma certa modificação do cenário super negativo que nós estávamos. Aqui no WhatsApp, vamos à manifestação dos nossos telespectadores. Boa noite. Eu assisto todos os dias pela manhã o Marne, quando vou para a faculdade. E agora à noite também vejo vocês. Gosto muito de vocês. Que Deus abençoe sempre, amigos queridos. Bom programa. Abraços do Alexandre Oliveira, que é juiz de futebol e comentarista de arbitragem. Aqui no atualidades@pampa.com.br, assisto você sempre que posso. Acho que com qualquer um dos políticos que forem eleitos a presidente, estaremos perdidos. Nada vai mudar. Eu acho exatamente Esse aí não tem a mínima esperança. Eu quero deixar de público, que eu acho, e é isso que eu venho dizendo aqui, ganhe quem ganhar, haverá uma nova expectativa, haverá uma nova perspectiva, vai voltar o capital. Então, eu trabalho, vejo empresas. Hoje eu fui almoçar numa região que eu não vou normalmente, e uma série de lojas fechadas. Qual é a região? Na Carlos Gomes. Uma série de lojas para alocar fechadas ali. Sabe, é uma tristeza, isso é uma tristeza mesmo. E por lugares que eu vi que antes eram onde haviam empresas, havia pessoas trabalhando ali. Então, eu tenho uma expectativa muito forte, porque está todo mundo parado. Nenhum empresário investe, nenhum quer aumentar a filial, ninguém quer... Porque está todo mundo estagnado. Então, com uma nova ordem social, se acreditando que o país possa ir para frente, a gente possa sair desse Eu acho que nós podemos virar ou uma Venezuela ou uma Suíça. Depende de quem ganhar domingo. Sobre isso não podemos falar. Não posso falar. Sem dúvida, mas eu concordo com ele que no primeiro ano, acho que já comentamos isso aqui,
para qualquer um dos dois candidatos, ou de três, enfim. 4. Para qualquer um deles não será fácil, porque o limite do endividamento já está estabelecido, já temos um orçamento definido. Vai precisar de um prazo aí para negociar essas políticas previdenciárias, enfim. Então, concordo que num primeiro ano acho muito pouco provável que mudanças radicais aconteçam, apesar de que estamos precisando muito disso. E o outro ponto é que depende muito também do Congresso, né? De quem vamos colocar no Congresso. Porque o presidente não pode fazer muita coisa se tiver um Congresso que não ajude. Não, o Vitorino hoje está muito quieto, calado. Está triste. Eu estou preocupado porque acabaram com a nossa piada, Marne Barcelos. Qual é? A República Tcheca vai mudar de nome. Mas olha só. Vai se chamar Czechia. Mas ficou mais ou menos nova grafia. Foi uma decisão do governo tcheco que já encaminhou à ONU e aos organismos internacionais. Portanto, a República Tcheca agora vai se chamar Czechia. Não sei, ele estava viajando. Então vamos pedir. E o que é pior, vai acabar o acordo comercial com o Peru. Ai, Vitorino. Não, mas a dona Carla, que é a nossa âncora hoje, vocês falam da dona Mara, tem que Vamos falar de mulheres, então. Vai falar de mulheres agora. Porque se eu falo isso, eu caio. Chega a me dar um calafrio. Não, vamos falar então de Vitorino fala Peru, República Tcheca, cumprimento de acordo. Tá, não repete. Mas... Tu estás comportado, não vai pro sói, amigo. Não pega do vizinho. Eu tô só pelo comentário do Marne aqui. Eu tô só pelo comentário do Marne que tá com o livro na mão. Está com o livro na mão. Tá, acabou a bancada, agora vamos ao WhatsApp. Depois a gente volta. E o seu Marne não vai poder falar? Não pode. O Vitorino bloqueou ele. Não sou democrata. Temos a opinião do Edmundo de Bento Gonçalves. Alô, bancada. Economia, a partir de abril de 2019, haverá um deslanchar grande. E em 2022, o Brasil terá dinheiro para emprestar. Creiam, anotem e veremos. Isso só não ocorrerá se houver alguma coisa anormal nos poderes. Estamos em perigo até o final do ano, é a opinião do Edmundo. O Edmundo, se nascesse nos Estados Unidos, seria Fashion. O nome dele seria Ed. Mr. Ed. Aquilo é o Edmundo. E por que ele não pode ser o Ed aqui também? Não, porque aqui não tem essa cultura. Não? Dá bola, Edmundo, não dá bola. Não é o nome que faz a pessoa. Não, imagina um Edmundo ganhar uma coisa de Fórmula 1. O Edmundo tá ganhando em Monza, o cara troca de nome. Eu quero dizer pra ti que eu fui muito elogiada Aliás, eu quero aqui agradecer ao Toninho, que é o nosso cameraman, que faz fotos maravilhosas, e eu publiquei na minha fanpage. Aliás, eu só uso a fanpage, eu não uso mais o meu pessoal no Facebook, porque é muita coisa para administrar e eu preferi concentrar tudo no mesmo lugar. Então, quem quiser seguir ou curtir é @CarlaKriegerComunica. E aí eu publiquei uma foto, mudei minha foto de capa e tal, que o Toninho fez ontem, e aí as pessoas começaram a se manifestar. Eu quero dar mandar um beijo para cada um de vocês que se manifestaram. E as manifestações de carinho, muito legais, muito bonitas, pena que eu não posso ler todas elas, mas em especial a Maria Bica, que foi minha chefe num programa que eu apresentei de telejornalismo. Ela disse o seguinte: tu comanda muito bem a bancada e tal, me elogiou e disse assim, e consegue controlar o Chicão Tofani, mas hoje ela não vai poder falar mas ela não fala do Vitorino, porque ela não diz do Vitorino. Por quê? É o Vitorino que faz toda a desorganização. Quem é que vem com a República Tcheca e o desacordo com o Peru, que o Peru não quer mais entrar na República Tcheca? Toninho, nosso operador de câmera, todo o nosso abraço. Quieto, Gustavo. O nível desse programa caiu a 0. O Marne querendo falar com o Nietzsche na mão, O Nietzsche deve estar e nós temos que ouvir isso. Nós temos que ouvir isso. O Marne tá com o Nietzsche na mão? Vai, Marne. Marne, não tem coisa melhor que o Nietzsche na mão. O Marne... Eu vou... Viu? O programa caiu. Mas foi por minha parte. Obrigado, seu Mário. Seu Mário fez justiça. Seu Mário fez justiça. Eu vou demonstrar que o seu Mário estava com o Nietzsche na mão. Me perdoe. Mas olha só, a banda ele parar, patroa. Não.
Só porque ele é loirinho. Vou devolver. Ele está fazendo um favor para a o quem seu de colega. direito. Mas Por o favor, Nietzsche não era Marne boa Barcelos. pinta na cara do Nietzsche. O Nietzsche hoje não ganharia ninguém, cara. Dá um chiclete Tofani comer, faz qualquer eu vou coisa. dar Cadê teu daqui a pouco celular uma aí? frase do Nietzsche que todos não vocês fala vão, assim, quando fala vão tirar uma o coisa chapéu. interessante. Esse foi talvez um dos homens mais extraordinários da história da humanidade, o Sr. Friedrich Nietzsche. Eu já falei tantas vezes nele e as pessoas ficam me perguntando. E hoje, você indicaria um livro? Sim, indico esse livro que foi mostrado agora. Filósofo do niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é a negação total, é o contraditório do espírito cartesiano, né? Não já foi mostrado, senão eu tenho que ler a frasezinha aqui, do eterno retorno. Obrigado, Alice. E tem uma frase aqui, tá? Antes que eu encerre, né? Que diz o seguinte: não gosto que meu próximo esteja muito perto de mim, que vá embora para longe e para as alturas, senão como faria para se tornar a minha estrela? Nossa. Não entendi. Repete. Vocês não prestam atenção. A ala da direita lá não presta atenção, não quer cultura. Eles não querem cultura, mano. Eles não querem cultura, Não mano. gosto que meu próximo esteja muito perto de mim, que vá embora para longe, para as alturas. Senão, como faria para se tornar a minha estrela? E qual é a moral dessa operação? Coisa então? linda. Nietzsche, este livrinho aqui, que eu indico a todos vocês, isso aqui é um compêndio de algumas frases aqui da Gaia Ciência, que é um dos melhores. Eu quero te pedir desculpa, mas porque metade não entendeu o que tu disse. Não propunha entendemos. a criação do super-homem, a criação do super-homem, que é aquele que ultrapassa a própria natureza, o seu próprio eu, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que acredita no belo, uma pessoa que acredita na vida, uma pessoa que acredita na mutabilidade das coisas. Então eu recomendo para vocês Nietzsche, o filósofo do niilismo de eterno retorno, porque todos nós voltaremos algum dia para o mesmo lugar. Imagina um cara entrar na casa de um amigo no banheiro. Vocês não o liguem. O vitupério que existe nesse programa. O vitupério, porque isso aqui é vitupério. O que é Vitorino? É falar mal dos outros. É Vitorino. Vitorino Pérez. Não pode ser porque depois que ele traçou o paralelo de muquirana. Exatamente. O que é isso? Muquirana? O senhor já foi perseguido por alguma muquirana? Tá, o que significa a palavra muquirana? Muquirana é um bichinho. Não, é muriçoca, é rei. Não, que horror. A dona Carla vai ter que readquirir o comando da Totalmente. Vou ter que readquirir o comando desse programa. Vamos falar O sério. programa voltou a ter poder agora. Justiça manda dono da Havan publicar vídeo sobre direito dos funcionários de escolher candidatos. O dono da Havan publicou há um tempo atrás um vídeo com os seus funcionários dizendo que apoiava determinado candidato, entre outras coisas. O Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina entrou com um pedido e ganhou uma liminar contra a rede de lojas Havan. Após a ação, ela foi ajuizada contra o dono e também contra a empresa, né, por acusações de coação eleitoral. Então, a Justiça determinou que em todas as lojas da Havan, no Brasil inteiro, todas as unidades administrativas da rede de varejo pelo Brasil tenham essa decisão colocada, né, nas suas lojas, e que a Havan se abstenha de adotar condutas que influenciam o voto dos funcionários da empresa nessa eleição. Ele também não pode obrigar ou induzir os trabalhadores a participarem de manifestação política em favor de candidatos ou de partidos políticos. Além disso, também vai gravar um vídeo com a íntegra da decisão e vai publicar nas redes sociais do dono e também da empresa. Eu não concordo com isso, porque essa é uma empresa. É uma empresa liberal, é uma empresa particular. Exatamente. Isso é público eleitoral. É uma empresa particular. Não, peraí, não, mas aí tem um componente é superior hierárquico, a ascendência de um superior hierárquico, ela é defesa em lei para certas posturas. Então, assim, não pode, é diferente. Eu vi gente dizendo, mas o sindicato foi para a porta da empresa, faz bagunça e ninguém diz nada. Sim, mas o sindicato é uma instituição independente. O funcionário, ele é vinculado à empresa e responde por uma superioridade hierárquica, entendeu? Tem um componente aí, é um pouco forte o que eu vou dizer, mas é verdade. Tem um componente meio que de chantagem, assédio moral
chantagem Exatamente. Moral. Então, não Então, é legal. o cabo eleitoral te encana, então, porque o cabo eleitoral entra na gente, você tem que votar no fulano. Chicão, mas ele não tem ascendência nenhuma sobre aquela pessoa. É uma abordagem de uma pessoa física sobre outra pessoa E o física. cara que chega pra namorada, se tu voltar no Beltrano, eu vou brigar O que contigo. que ele E a colocou namorada no vídeo? depende de ti. Deixa eu Mas, te Chicão, contar o que foi não existe colocado. vínculo de hierarquia. Essa é a diferença. Quer ver uma coisa? Ele foi publicado, só deixa eu falar do vídeo, porque suscitou Cada tudo um isso. avião, ó. helicóptero, ele pintou Publicado no Eu Facebook, conheço o no dono da qual van. reuniu os funcionários da empresa e afirmou que vai repensar o plano estratégico de expansão da rede de lojas em caso de vitória de um candidato, de um outro candidato. O empresário também cita a realização de uma pesquisa interna que apontou que 30% dos colaboradores estariam pensando em votar em branco ou nulo. Ele também não pode fazer pesquisa interna e não pode divulgar pesquisa interna, segundo essa decisão. Pô, mas então não teria nenhum senador no Nordeste. Porque no Nordeste eles usam o cabresto eleitoral. Isso aí todo mundo sabe que já viajou pro Nordeste. Em Alagoas, quem não vota no Calheiros, perde emprego lá. Já está reeleito o governador. Chicão, existe Mas quem uma licita hierarquia entre um dono de uma empresa e os seus funcionários, e os funcionários não podem ficar acuados a votar em quem o dono vota. Cada um de nós tem o direito de escolher aquele candidato que a pessoa quer. Não tem uma outra pessoa que seja superior, que, bom, então se eu votar em fulaninho eu vou perder meu emprego. O empregado ele não pode pensar dessa forma. Então foi por isso que a Com essa decisão... atitude ele é induzido a isso. Exatamente. Então foi a decisão, então vai acontecer, vão ser veiculados através das redes sociais, tanto da mas todo van mundo já como sabe o que ele pensa, do empresário. Ele pintou Exatamente. até o avião dele com as cores do candidato. Bom, isso não foi proibido. E falando de judiciário, a gente teve um crime que aconteceu ontem à noite, terrível, no interior de São Paulo, em São Roque. E aí eu quero linkar com um assunto que nós falamos na semana passada de um juiz, de um magistrado que liberou 300 presos que estavam no regime semiaberto para cumprir em prisão domiciliar. O que aconteceu nesse caso? Um homem tinha sido condenado a 8 anos de prisão por ter estuprado sua cunhada, foi preso em julho e teve o direito de responder esse crime em liberdade. Só que ele já tinha estuprado a filha. Aí o que aconteceu? Um dia depois de ele ser liberado, a mãe entrou em contato com a polícia, enfim, dizendo dos riscos que estava correndo, mas não foi o suficiente, porque num dia posterior, esse preso pressionou a mãe e a filha para que ela retirasse a acusação de estupro que ela estava movendo contra o pai, e aí ele partiu para cima das duas com uma faca e acabou matando a menina. Então, a mãe conseguiu fugir, brigou, teve briga corporal, conseguiu se Seria esconder. muito legal dar o nome do juiz que a soltou menina esse de sujeito. 16 anos, a filha de 13 anos. Aonde foi isso? Em São Roque, São Paulo. Parabéns ao senhor magistrado que soltou esse psicopata assassino, condenado, com outros processos correndo, com inquérito. Parabéns pela sua sensibilidade, viu? O senhor deve ter sangue nas suas mãos agora. Pode solto ser crime hediondo. Essa é a pergunta, mas é no mesmo Ele linha. começou a cumprir em julho, e aí já soltou isso. Tá tá estranho. Que coisa impressionante. Mas coisa esses lamentável. 300 casos da prisão onde foram liberados do semiaberto para o aberto, qual era a justificativa? Que coitados dos presos que iam ficar em ambiente hostil dentro da prisão, misturados com... Coitados presos. Então, agora as pessoas que estão fora... Estão reféns. Eu tenho uma dica do Festival de Cinema Acessível, que vai ocorrer no sábado, no Santander Cultural, em Porto Alegre. E a ideia é reunir deficientes visuais e auditivos e também pessoas com problemas cognitivos. O evento conta com diversas tecnologias, intérprete de Libras e autodescrição. O filme escolhido é Divertidamente, que vai ser exibido às 15h e vai ter entrada franca. E apesar de ser mais dirigido ao público infanto-juvenil, a atração está aberta a todos os públicos. E é bem interessante esse tipo de evento inclusivo, porque na nossa população tem 45 milhões de pessoas
com algum tipo de deficiência, o que representa quase 1/4 da população, segundo dados do IBGE. Tem muita gente que fica pensando, mas tudo isso, tanta gente, sim, só que as pessoas, como não têm oportunidade, não tem uma calçada adequada, não tem como se deslocar, acabam ficando reclusas dentro de casa. Então, com certeza, é uma bela dica. Falando em filme, Marne Barcelos, encontrei dia desses, navegando na internet, um documentário chamado Spitfire, contando a história do... Cospe fogo. Do avião, o avião inglês, que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo decisivo para os aliados. Para derrubar os Stukas. Conta a história dessa aeronave, que era uma obra-prima na época, né? Considerando os padrões de aviação, a aviação militar da época, o Spitfire era uma obra-prima. Ele contrariava todos os princípios que se adotavam de aeronaves cada vez mais potentes, com armamento cada vez mais pesado e destruidor. O Spitfire era pequeno, leve, ágil, rápido, com metralhadoras de potência média, não carregava foguetes, não carregava bombas, e os Stuka, os caças alemães, que eram lentos, pesados, era quase uma carnificina, um bando de Spitfire em cima dos Stukas. Eles impediram que a Inglaterra fosse invadida pela Alemanha. A Batalha da Grã-Bretanha, aliás, relatada no filme Londres está em chamas, Marne Barcelos, conta bem a história. Ao final da guerra, diz a lenda que o Hitler perguntou ao seu comandante do ar, mas afinal, o que você Goering, o que você precisa para conquistar a Inglaterra? Ele disse 150 Spitfires, que era um avião literalmente imbatível nos céus. Teve uma cidade chamada Coventry, que foi a cidade que mais sofreu pelos bombardeiros alemães na Segunda Guerra Mundial, com mais de 12 mil mortos, né? É uma cidade inglesa. Além de Londres, né, que foi bombardeada pelas Fall 1 e Fall 2. 1 e 2, né, que eram as bombas voadoras que deram princípio aos foguetes que o Werner von Braun criou e que vira cidadão americano, sendo o homem que projetou os foguetes americanos. Mais tarde criou o V8, né? Isso. Agora, era um negócio impressionante. Eu faço questão, Marne Barcelos, de repassar para você, que eu sei que você gosta, repassar uma cópia de segurança desse filme para você assistir, porque é espetacular. Em 1h30 conta a história, como é que nasceu o avião. A ideia era completamente louca, porque as pessoas achavam que era inaceitável, numa época em que a força se sobrepunha, que o poder de fogo se sobrepunha, você colocar metralhadoras pequenas, uma sobre cada asa, com velocidade, ou um único motor, uma aeronave que pesava quase a metade do peso de um Stuka, que eram os caças alemães. Avião a combustão. E avião a combustão, a hélice. Eles achavam uma loucura. Só que a aeronave fazia curvas, assim... Mas sabe qual foi a inspiração deles? O mosquito japonês. O avião mosquito nesse papo? Deve. Eu sou professor de história. A minha mãe é filha de austríaco, nasceu na Rua Maria Hilferstrasse. Tu vai falar da guerra ou da tua biografia? Em Viena, na Áustria. Deixa e eu sou um conhecedor da Segunda Guerra Mundial. Eu jamais diria isso que o Vitorino disse. O melhor avião da Segunda Guerra Mundial, a fonte de inspiração de todos os aviões modernos, chamava Messerschmitt 262, o primeiro caça-reação do planeta. Essa é uma obra de arte. O Spitfire e o Mosquito eram aviões comuns que ganharam os céus da Inglaterra. Por quê? Porque os Stuka não tinham uma força lateral que os protegia, era simplesmente bombardeio. Então, tudo isso que o Marne falou e o Vitorino falou, você deleta, volta para outro assunto. Então, eu vou encerrar o que eu falei, que o senhor Vitorino falou absolutamente certo. Esses aviões que você falou, esse Messerschmitt, ficaram 2.600 no chão, sem poder voar, porque não tinham combustível, então não adiantou para nada. Os caras inventaram avião a jato, não é uma obra de arte. Era crocodilo. Enquanto isso, o Mosquito era crocodilo. O Mosquito era praticamente um planador feito a madeira. Que os ingleses usaram. Por isso que deu certo. Os japoneses que usaram. Não, Mosquito é japonês, é inglês. Japonês é Mitsubishi Zero. Eu conheço muito a Segunda Guerra, é que eu não falo porque é um assunto muito chato. Agora, linkando com... Acabou esse papo, acabou. A âncora não quer mais. De armas, não quero mais. Vamos responder a âncora. Ela não quer mais. A maior arma apreendida
como é que chama? É Browning 50. Browning ponto 50. Eles conseguiram prender a pessoa que estava negociando essa arma. E o que me causou espécie é que essa arma viria para o Rio Grande do Sul para ser usada em ataques contra carros fortes. Então, assim, o que eu imaginava que era para ser nos morros lá na Rocinha, mas olha enfim. o que está acontecendo. Luciane, olha, Rio Grande do Sul. Esse monte de assalto que teve de ontem para hoje no interior do estado, roubo a banco, e fuzil, muito boa hora. atiraram É isso que eu contra a quero falar, cara. Eu polícia. quero falar sobre isso. Tu Vamos, abriste o Lúcia. programa muito bem sobre essa notícia e a Luciane reinseta o assunto na bancada. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: pelo número de assaltos, dá a ideia de que são várias quadrilhas, que são várias pessoas. Não. Quando a gente fala em serviço de inteligência, é isso. É que a serviço de inteligência tem que localizar a quadrilha, tem que alejar a célula máter que origina isso, que está planejando. É a mesma quadrilha. É a mesma, exatamente. Então, nós estamos tendo essa sequência de assaltos. E daí cada um num imaginando, lugar do estado pra exatamente, dividir a imaginando polícia. que sejam diversos grupos, que seja disseminado. E isso é muito difícil tu pegar presencialmente, porque esses municípios não têm aparelhamento para enfrentar, fazer esse enfrentamento. Imagina, nem logística. enfrentar esse tipo de arma. Não há. Então, é por isso que a gente insiste tanto que a polícia precisa estar à frente do crime, exatamente para ter pessoas que pensem, pessoas que organizem, pessoas que se infiltrem para tentar descobrir. E quando se desbarata uma quadrilha, não que se termina com o crime, mas se ganha um tempo, se ficam 3, 4, às vezes 6 meses sem esse tipo de crime reiterado, exatamente porque se desbaratou o sistema de assalto. Muito bem. Sobre o dono da van, a Denise Goulart fala o seguinte: boa noite, amigos da bancada. Com relação à suposta coação eleitoral que teria sido praticada pelo dono ou presidente da van em favor de certo candidato, considero que nos dias atuais não deva ocorrer mais esse tipo de chantagem, pois o eleitor, ao confrontar-se com a urna eletrônica, votará em quem bem quiser, pois o voto é secreto. Aliás, o argumento de que o sigilo do voto estaria em insegurança se houvesse o voto impresso, saudações, Denise de Bagé. E no Sobre WhatsApp? esse assunto, temos também um recado aqui do Al, de Porto Alegre. Ele diz: em épocas de eleições, servidores públicos de alguns órgãos públicos, ocupantes de funções de chefia ou os chamados CCs, muitas vezes são coagidos a fazerem campanha para determinados candidatos, contribuindo inclusive com dinheiro, sob pena de perderem os cargos ou funções. É também o que não pode vergonha, acontecer. Agora É uma vergonha. Agora eu vou passar para a Roberta, que me pediu um espaço. Eu gostaria de trazer um pouco de informação sobre política internacional. A visão dos Estados Unidos está mudando a partir do momento que o novo presidente já está há 2 anos fazendo muitas barberagens, segundo muita gente. Uma pesquisa americana feita com 26 mil pessoas em 25 países chegou à conclusão que 70% dos entrevistados não têm nenhuma confiança no atual presidente dos Estados Unidos. Só na Europa, 10% dos alemães confiam em Trump, 9% dos franceses e 7% dos espanhóis. O mundo está completamente atordoado com esse fechamento do mercado que os Estados Unidos está fazendo e está levando a uma crise muito séria, não apenas dentro dos Estados Unidos a longo prazo, mas também no exterior de um modo geral. Existem pesquisas já, incluindo essa que foi feita há poucos dias, chegando à conclusão que os próprios americanos já não concordam com o presidente e eu, assim que puder, vou trazer essas informações a vocês. Marne Barcelos. O rei do ônibus está em prisão domiciliar lá no Rio de Janeiro, o senhor Barata, né? O Jacó Barata Filho. Quem tirou ele da prisão? O senhor Gilmar Mendes, Claro. que tinha tirado e tal. Aí ele pegou uma prisão domiciliar. Agora, o juiz Dr. Bretas determinou que ele fique recolhido. Olha a prisão dele. Ele tinha que dormir em casa à noite e não sair sábado e domingo. Olha que tipo de prisão é essa aí. palhaçada. É uma palhaçada. Uma palhaçada. cobertura de 500 metros quadrados. E agora ele vai ter que pagar barbárie. Que prisão. 81 milhões de reais, né?
Aí o Geraldo Bretas, esse lá, que é o juiz lá do Rio de Janeiro, doutor Bretas, que ficou célebre na Operação Lava Jato, disse, não, ele está no lugar que ele tem que estar. Isso é simplesmente ridículo. Estou em prisão domiciliar em casa, vai lá tomar um uísque comigo de noite, no Rio de Janeiro. A gata vem a delivery lá e papai. Não, e a pior de tudo é assim, e não podem se comunicar com as pessoas. Com as pessoas não, como é que eles vão controlar isso? E não pode ver a mulher durante 90 dias. Mas dependendo de com quem o cara é casado... Aí é benéfico. Eu pensei que tu ia abrir essa exceção. Dependendo com quem o cara é casado, um fim de semana trancado é prisão domiciliar. Dependendo do cara é casado. Dependendo com quem o cara é casado. Se o cara casou com uma nota 2 por interesse, já tá na cadeia. Achei que tu ia continuar com a notícia falando de outra pessoa que está complicada. Não, ele veio com essa. Eu também sei brincar. Eu também sei brincar. Mas tenho notícias sérias. Se for o seu comando, porque eu estou ao seu comando. Notícias sérias, por favor. É impressionante o senhor. Eu sou seu fã, viu? Obrigado, seu Mário. O senhor é um grande ator. Me defendo com muita razão. Eu quero dizer assim, só para que a gente brinca tudo, mas não esqueça. Nós estamos envolvidos com eleição, mas as decisões judiciárias não param, os inquéritos não param e os processos não param. Nós aqui não temos trazido tudo, porque tudo que pode interferir no processo eleitoral poderá ser compreendido de alguma forma, então a gente traz. Mas a gente continua exemplificando, como um caso que vamos trazer agora do Kassab, que é ministro da Ciência e Tecnologia, portanto, pode ser tratado do caso dele aqui. Dona Carla, é impressionante. Foi pedida a prorrogação do inquérito, 45 dias, o ministro Barroso já concedeu, mas eu fui olhar o inquérito, fui saber do que se trata. Este moço é acusado, volto a dizer, é acusado, não há sentença, mas ele é acusado de, por 6 anos, ter recebido uma mesada de 350 mil reais. 350 mil reais. Isso significa um montante... Eu fiz um cálculo por cima, deu 20 milhões. Deu 20 milhões do que ele é acusado. É a delação da JBS sobre isso. Então, esse inquérito está com testemunhas, está com provas. O acusado diz que aguarda o momento da defesa, ele está muito tranquilo para a defesa dele. Então, por que a gente tem trazido e insistido nisso, né? Porque isso é um avanço. Isso foi construído pela sociedade. Quando a sociedade foi à rua, quando a sociedade brigou, quando a sociedade defendeu, né, defendeu as instituições, o resultado disso aqui é nosso. Vejam bem, é uma acusação, mas que envolve 20 milhões de reais de uma pessoa só. De uma pessoa. Só. Olha o tamanho do rombo. E nessa linha, os deputados do Partido dos Trabalhadores acionaram o Conselho Nacional de Justiça contra Moro, em razão da delação premiada do Palocci. O que eu estou linkando com o teu assunto? Que tu iniciasse a falar a tua fala dizendo que bom que os processos, que o judiciário não para. Então, eu acho que nada mais oportuno de que as coisas venham à tona a todo tempo, a todo momento, para que as pessoas possam ter clareza nas suas tomadas de decisão. Eu quero mandar um abraço bem especial, o momento dos beijos. Se quiserem mandar beijos, aproveitem. Para o Gentil Bonetti, para sua mãe Maria José, para Narinha Oliveira, para o Luiz Cláudio Santos, para Nádia Correia, para o José Rui de Oliveira e para a Marise. E alguém tem mais beijos? Não? Eu quero mandar uma historinha que eu vou contar, mas eu tô com vergonha porque eu não anotei o nome. Desculpe, Aline. Eu não anotei o nome e a história é encantadora e eu não anotei o nome perdido no meio desses Facebook. Eu queria dar uma notícia. Não, deixa só posso ter também 15 segundos. 15 segundos eu só quero dizer assim. Diz que uma senhora chegou para o seu filho e disse assim: nós não vamos ver aqueles moços hoje que a gente gosta tanto. E aí o filho, ele me contando, e ele disse assim: não, mãe, hoje é sábado, hoje não tem eles. E eu não anotei, minha delicadeza, mas a história é encantadora. Ela tem 88 anos e foi cobrado o filho um sábado. Cadê que nós não vamos ver aqueles meninos hoje, né? E ela sabe. Não, sábado e domingo é dia de folga. Quero mandar Desculpe, seu Mário. Uma telespectadora muito querida, que sempre envia muitas contribuições valiosas. É a Adri Brandão. Um beijo, querida. Beijão, Adri. É verdade, também quero dar esse beijo a ela. Ela é muito amável, manda beijos a todos nós sempre, muito carinhoso. Marne Barcelos, a notícia. O Zé Disseu está lançando hoje o livro dele. Em Belém do Pará. Tá todo lá, todo fagueiro. Não é o fim da Piba, mas... Não, hoje é Belém, tá aqui em Belém, né?
Só que os petistas estão preocupados com isso, né? Porque cada vez que ele fala no livro da entrevista, É, o PT problema. pede 1 milhão de votos. É verdade, é verdade. Aliás, os vices, agora saindo um pouco do Zé Dirceu, mas indo para os vices, também estão sendo um grande problema nessa campanha, porque as declarações muitas vezes acabam indo contra o próprio candidato. Enquanto isso... Na verdade, então, não podíamos deixar acabar essa parte, pelo menos, do programa sem dar os parabéns para a nova premiada do Nobel de Química, a Frances Arnaud. Realmente é inédito. Ontem nós tivemos uma mulher recebendo a premiação de Física e hoje o prêmio de Química, o prêmio Nobel. Então... o estudo foi em cima da evolução das enzimas. Ela ganhou juntamente com outros 2 colegas. Parabéns. E nessa linha de ciência eu queria trazer um experimento, no mínimo peculiar, que a URGS está fazendo. E eu acho que também é bem bacana. Ela está fazendo em cima de farinha de baratas cinéreas africanas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não. A URGS está fazendo um experimento com pãezinhos, utilizando essa farinha de baratas cinéreas. E qual é a curiosidade? Tem usado... É incrível, Eu mas... tenho medo de barata. Eles têm usado 10%... Vai matar a barata, mas isso é preconceito, porque a ONU está, inclusive, sugerindo que se introduzam mais esse tipo de inseto na alimentação. Pô, mas, assim, algumas peculiaridades. No pãozinho... Ele tá Eu tô me imaginando eu no Zafari chamar o atendente. Moça, onde é que tem farinha de barata da Ciméria? Não, mas olha que bacana o avanço. Com 10% de farinha no pãozinho e 90% das farinhas convencionais, tá? Tem um aumento de 133% em toda a parte proteica. Ele tem 70%... Vai ser difícil de convencer a população a usar essa farinha. Tá? Essa vai ser muito difícil. 70% de proteína nesse tipo de farinha contra 50% da carne vermelha. Tá, Lu, Peraí, então daqui a pouco quem toma pipi vai durar 200 anos. Tu não vai comer Todo mundo tomando pipi. Eu vou te dar pão, hein? Tô fora Eu quero dessa dizer o seguinte, no rótulo, quando aparecer farinha de barata, a pessoa não vai comprar. Acho bravo. Não, essa foi maravilhosa. Mas olha que bacana o estudo. Em 250 metros quadrados de terra, eles conseguem produzir 1 quilo de carne, enquanto que em 30 metros quadrados se produz 1 quilo de insetos. Pô, e fala... Tu tá rindo, né? Não, eu tô sofrendo. Tá sofrendo. Vai ter que comer barata, amigo. Eu dou parabéns pra URGS porque eu acho que tem que mais incentivar a ciência. Acho fashion. O que é Farinha de barata. Eu já fiquei curioso pra saber o que a barata da Ciméria tem de diferente das nossas. Não, é diferente da... Como é que é o nome das baratas convencionais? A barata convencional, o modelo É que é uma estándar. barata chique. Tem a barata estándar, a barata da Ciméria. Criada em cativeiro, né? Só mais uma informação cultural é que foi lançada em Porto Alegre a exposição Cores da Memória, que reúne diversas fotos que foram da capital, né? Fotos antigas, que foram restauradas e tratadas digitalmente. E essa mostra nasceu da preocupação com a recuperação e com a preservação da memória da cidade. O projeto é de autoria do designer gráfico Leonardo Ramos, que tornou essas imagens, que são originalmente preto e branco, do fim do século XIX e início do século XX, em coloridas. É um trabalho muito bacana, que pode ser visitado de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, com entrada franca na biblioteca do Sicredi e fica encartado até o dia 4 de dezembro. Carla, ficou pensando na barata. Eu confesso que a farinha de barata da Ciméria me fez esquecer o porco. O porco. Mas daí não foi uma boa troca. Quando forem oferecer um Você já imaginou se alimentar um porco com farinha da barata da Dona Carla, a ala intelectual da bancada aqui tem assunto, se a senhora quiser. Assunto? A ala intelectual da Bom, bancada. mas está desprezando a notícia da colega da barata. A âncora não quer o assunto. Ela não quer esse assunto. Da Universidade Ela quer esse Federal. aqui. Não, a pesquisa é uma pesquisa científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trata de um assunto importante que pode substituir comer rato vai ser bom pra saúde, vai comer rato agora, porque da faculdade. Não, é uma baratinha cativeiro e ela é inofensiva. Dona Carla, não queria abruptamente interromper a discussão da barata, mas poderia trocar de assunto?
sem que ser mal visto pela ala da direita da bancada. Não, não precisa tudo isso. Mal vai, visto o troca senhor já logo. é de qualquer maneira. Não vai, então vou trocar de assunto igual. Troca logo. Na verdade, nós teremos um assunto, Gustavo, que tu vai adorar. 14 de novembro foi colocado em pauta pelo presidente Dias Toffoli. Lembram do indulto do Temer, que queria soltar a turma da Lava Jato? Eita. Lembro. Olha a regrinha que ele criou. Quem tivesse cumprindo até 1/5 da pena, 1/5, senhores, da pena, desde que não fosse crime de violência, né? E aí, se tu for pegar o crime da Lava Jato, todos estavam ali dentro. Ia soltar... Isso seria o indulto, isso? Sim, ele tentou fazer isso. Tá. Imediatamente, na oportunidade, a ministra Carmen Lúcia, presidente então, do STF, deu uma liminar e suspendeu. Quando o processo andou e ele foi para um relator, este relator ele revogou parcialmente a liminar da presidente Carmen Lúcia. Ele estipulou que fosse só para apenas até 8 anos, então ele diminuiu a gravidade dos apenados e exigiu que não fosse mais 1/5, né? E mudou o percentual, que fosse cumprido 1/3 da pena. Então, teria que ter ficado no mínimo uns 3 anos preso para ter direito a este indulto. E esta matéria agora vai finalmente, então, a ministra a procuradora Raquel Dodge se resignou na oportunidade e também nos autos. E esta matéria, então, que vai agora, dia 14 de novembro, ao decreto do presidente Temer tentando conceder o indulto, que já valeria agora, então, para o fim do ano, que pega, se ele for passar nos termos do presidente Temer, praticamente metade da Lava Jato vai descansar. Mas, na tua opinião, isso acontece ou não acontece? Não desconsidera. Não quero me antecipar, porque a matéria é técnica, né? Nós temos uma meia liminar do próprio relator, que é o ministro Barroso, que revogou parcialmente, estabelecendo condições, mas condições bem mais rigorosas, que exige que sejam processos até 8 anos, e a Lava Jato, todas as condenações foram maior que isso, né? É raro uma condenação tão baixa, e aumentou a exigência de pena, levantou para 1/3 percentual. Então, se ele pegou até 3 anos, até 8 anos, ele terá que ter cumprido 1/3 para fazer benefício deste indulto. Muito bem. Roberta? Eu gostaria de trazer um pouco sobre o mercado imobiliário, porque ele reflete muito o espelho da nossa economia atual. O preço médio dos imóveis ficou estável agora em setembro, mas ele oscila, ele varia muito em todo o nosso país. Para os senhores terem uma ideia, em São Paulo, o bairro Cidade Jardim, o metro quadrado custa mais de R$21 mil, o que é muito acima da média a média nacional é em 7.500. O preço médio por metro quadrado de imóveis residenciais, os mais altos, no Rio de Janeiro ele está em quase R$10 mil. Em São Paulo, R$ 8.806 e o Distrito Federal com R$ 7.787. Por que o bairro Cidade Jardim em São Paulo, o preço está tão exorbitante? Os moradores desse bairro fizeram um trabalho de muitos anos e eles focaram em segurança. Investiram em segurança e é um dos bairros mais seguros hoje em São Paulo. O metro quadrado mais barato no Brasil fica em Contagem, com R$ 3.517 e em Goiânia, com R$ 4.177. Eu gostaria de trazer essas informações porque em Porto Alegre houve uma variação muito grande e caiu. É uma das cidades que mais caiu o preço do metro quadrado. E isso é muito ruim, porque na verdade os imóveis é um ativo que está sempre disponível para negociações. Nós temos excelentes opções no nosso mercado. Nós conversávamos sobre isso, né, Gustavo, algumas semanas sobre essa questão. E é uma pena, porque em Porto Alegre caiu 0,36%. No Rio de Janeiro, que ainda que seja a cidade que tem o índice mais alto, caiu também. Caiu bastante, 0,35%. E em Curitiba também, 0,26%. É um ativo.
é um ativo que é importante para o nosso mercado. E ele Quanto está está no Rio Grande refletindo. do Sul, em Porto Alegre? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu não tenho aqui, mas ele segue a média nacional, que é 7.500. Existem alguns bairros aqui na nossa cidade. Porto Alegre tem o bairro Três Figueiras, que é o bairro mais caro, e ele segue muito próximo ao Rio de Janeiro. 10 mil e poucos reais é o preço médio do metro quadrado no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. No entanto, a buraqueira no bairro Três Figueiras, você não queira saber. Hoje eu cheguei a tirar a foto, vou publicar no meu Instagram. Tinha, assim, uma vassoura, um balde, tudo dentro, assim, numa das principais ruas, que é a Teixeira Mendes. Assim, na sinaleira da Teixeira Mendes tinha uma cratera e as pessoas foram colocando coisas dentro do buraco para chamar a atenção, porque se cai naquele buraco, quebra o carro. E quem paga essa conta? Passam milhares de carros. A questão do investimento imobiliário, ele sempre tem a questão segurança, né? Quem trabalha com segurança. Tu comprou um imóvel, escriturou, bem, esse patrimônio não te tiram, mas ele não tem conseguido manter a valorização e nem para locação, porque eu e o Marne somos do tempo que se conseguia pegar e alugar um imóvel por 1% do seu valor venal. Sempre era um cálculo técnico que se fazia. Se fosse 500 mil, era 5 mil por mês. 5 mil. E este valor também foi caindo. Então, como investimento, também deixou de ser importante. E os teus números configuram isso, que esse gráfico ainda não inverteu a queda. Agora, a notícia importante e positiva é que, justamente, para quem tem dinheiro, esse é o momento de comprar. É verdade. Deve comprar. A senhora conhece muita gente com dinheiro? Pergunta Olha que capciosa. Vinda do Marta e Barcelos, ela não esperava. Foi pega de surpresa. Ela foi pega de surpresa. Com certeza. Olha, eu conheço muitas pessoas investindo no Brasil e acreditando que o nosso país merece essa confiança e que no ano que vem nós vamos conseguir oferecer investimentos para que todo mundo tenha emprego e possa ter uma vida feliz. Isso eu confio. Aqui, o Carlos Pereira, ele diz o seguinte, que uma telespectadora disse uma bobagem sobre o voto impresso e aqui nós da bancada ficamos quietos e não explicamos que o voto impresso que foi proposto, mas que não foi aceito, não fere o sigilo, pois é depositado em uma urna. Nós já manifestamos inúmeras vezes. Já falou sobre isso muitas e muitas vezes, por isso que nós não replicamos o que disse a telespectadora, apenas porque é a opinião dela. Não pode virar debate cada vez que entrar um... Exatamente. Carlos Pereira, então agora, nesse momento, a gente está lendo a tua opinião, que é contrária à da Denise de Bagé. Marne Barcelos, os aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, um dos nomes mais conhecidos no Brasil, um francês, né? Como Émile Zola, por exemplo, que foi o grande francês, o grande escritor, e o grande acusador, eu acuso. Bom, Allan Kardec, doutor Allan Kardec, era médico que cria a doutrina kardecista, né, que é seguida por milhões de pessoas do mundo inteiro, inclusive aqui em Porto Alegre, centro kardecista, que praticam obras de caridade realmente fantásticas, né? Então, as pessoas que acreditam no espiritismo, que acreditam na vida, que acreditam no retorno, no eterno retorno, né, que eu já comentava. Vida pós-morte. Isso aí. Todas essas pessoas, com certeza, leem o Livro dos Espíritos de Kardec, né? Que é o livro mais conhecido e mais característico, que ensina a chamada doutrina kardecista. É um livro lindo, eu leio tudo e adoro ler coisas que eu não entendo e às vezes continuo também não entendendo, mas leio, né? Já é outra história. Hoje também é aniversário, esse o Chicão vai falar, Marechal Arthur da Costa e Silva. Foi presidente do Brasil, da República Federativa do Brasil, e um dos militares no comando do país. Ele teve um AVC enquanto presidente e foi declarada a sua inaptidão, né? Sua inaptidão para permanecer no cargo, quando teria que assumir o vice, que era civil, não pôde assumir, sendo o outro general assumiu, que no caso aí foi o general Médici, logo após. Eu achei, sabe, Silva, o governo Costa e Silva um governo muito... Morno. Não é dos meus ídolos da ditadura. Meu ídolo máximo da ditadura é Mírio Garraça Azul Médici, para mim o maior brasileiro que esse que pisou nesse solo amado dessa pátria querida aqui. Continua, Marta Barcelos. Bom, agora Gore Vidal, escritor americano, que esse é um dos grandes escritores. Foi impressionante. Você vendia Ele morava em Roma.
Vendia livro como... Glória Vidal. Isso. Ele fez um livro sobre o Abraham Lincoln que eu achei simplesmente espetacular. Chubby Checker, cantor e compositor, que nasceu em 1941, também outro grande do rock, etc., uma personalidade mundial. José Maia, esse ator que teve esse problema de assédio sexual, hoje completando 69 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. Zé Ramalho, também 69 anos de idade. E Adriana Calcanhoto, de Porto Alegre, nasceu aqui em Porto Alegre, completando hoje 53 anos. Interessante que eu acho a Adriana uma das melhores cantoras do Brasil. O Vitorino pode me corrigir se ele achar, mas eu tenho a impressão que ele também acha maravilhosa. Ela é maravilhosa. Só que ela não tem o lugar que merece na música popular brasileira. Ela é maravilhosa. Eu sou fã, Adriana. Eu acho que ela se tornou muito reclusa. Ela se recusou. Ela se recusou. Ela mora no Rio de Janeiro já faz alguns anos, mas ela se recusou a, digamos assim, acessar o mundo pop de uma forma mais, como eu diria, mais adequada ao business. A sensação que eu tenho é que ela é encabulada, ela é envergonhada. Ela é um talento, tímida, ela será? toca bem, canta maravilhosamente bem. Afinadíssima. Tímida, eu acho que seria uma definição interessante. A ouvi-la no Rio de Janeiro na década de 80. Pois é, ela foi novinha pra lá, ela foi uma menina. Mas ela é Caetano muito Veloso, conhecida aqui, né? Caetano Veloso era fã dela, vários artistas são fãs dela, eu sou fã dela. Eu também. Mas tem essa coisa, ela não acessa o mundo pop. Ela parece que se tornou meio reclusa na busca de uma, sei lá, se é uma pseudo-intelectualidade, musicando livros e trechos de livros. Olha, se pudesse pedir alguma coisa, Adriana Calcanhoto, faz o que você sabe fazer como pouco. Mas eu tive uma fase da minha vida Pega assim. um violão ou uma guitarra, fica na frente de uma banda e manda ver, você vai ser insuperável. Eu tive uma fase muito forte, Conta aí, Chicão. muito forte na minha juventude, muito assim, vivendo o mundo Hare Krishna. Eu me vestia de indiano, ia para com uns 19, eu era modelo e ia para a sinaleira. E só dizia paz e amor e dava flor. E os caras era um mandavam Hare Krishna? Tu era um Hare Krishna, muito influenciado por isso. E tu usava esse óculos também? Não, eu usava uns óculos pequenininhos, igual o John Lennon, camisa indiana, aquelas batas comprava no Paraguai. E tinha cabelo naquela época? Cabelo tá no meu livro. Desculpe a intimidade, mas temos fotos. Temos no livro isso. Era muito boa pinta, era modelo, fui modelo da Renner na época. Eu e o Jaime Renato. Olha ali, olha. Vem cá, um dia eu falei sobre vários tipos de maconha. Até uma coisa não vamos voltar nesse assunto. Eu fui execrado aqui da bancada. Exatamente. E agora o Vitorino faz isso e fica a banho-maria. Eu escutei. E a gente não vai repetir. Me chamou de maconheiro. Que é isso? Não só chamou, como ensinou. Que eu era da religião Brahmani, do Hare Krishna. Não. Brahma é cervejeiro. Pregava paz e amor. Brahma é cervejeiro. Olha, aqui a nossa colega quer contribuir falando sobre a Adriana Calcanhoto. Como o Vitorino é Vitorino disse brigadeiro. que ela estava ausente, né, dos palcos brasileiros, é porque ela passou uma temporada na Europa, ela estava morando em Portugal. Mas agora ela retornou, né? Está em turnê pelo Brasil. Logo agora ela retornou. E a nossa querida Alice noticiou uma vida dela que é o Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Em setembro. Olha, a notícia triste. Policial civil é baleado durante roubo à viatura em Porto Alegre. Policial civil foi baleado por volta das 4 horas da tarde desta... Essa notícia aqui é minha... Eu só vou dar um abraço. Essa notícia aqui não é de hoje. O nosso telespectador, Não tá dona atualizada. Eliane Oliveira Pinto, que nos assiste sempre, assistiu aqui e vai assistir esse rabicho lá a 1h da manhã. Então eu queria Já dar estamos no rabicho. uma notícia. Na verdade, eu sou fã número 1 do Papa Francisco e ele está reunindo mais de 250 bispos no Vaticano e, inclusive, pela primeira vez, bispos chineses estão participando, né? Porque tinha uma celeuma muito grande, porque os chineses tinham 60 bispos nomeados durante o regime comunista, só que por décadas a Santa Sé não havia reconhecido. Mas qual é o ponto? Esse ano eles estão se dedicando aos jovens, é o tema juventude. Por quê? Porque frente a todos esses escândalos sexuais que tiveram no Chile, na Alemanha, nos Estados Unidos, Austrália, os jovens se afastaram barbaramente da igreja. E eu queria fazer um link também disso,
que aqui no Brasil, não Rio Grande do Sul, mas também, os jovens também se afastaram da política. Nós não víamos tão poucos candidatos com menos de 35 anos desde 2010 concorrendo a cargos eletivos. E qual é a desculpa deles? Eles falam que também todos esses escândalos de Lava Jato, tantos políticos envolvidos, eles estão preferindo ficar mais, se abster dessas questões mais polêmicas. Olha aquela propaganda aquela rede de fast food que fez uma propaganda. Exatamente, o Burger King. Você sabe por que eu lembrei da maconha? Porque eu estou tentando imaginar como é que maconha, como é que aqueles Ele tá fixo. maconha, Chicão. Não, olha só, ele tá fixo no porco, na barata e na maconha. Virou o quê? Daí com a maconha ele vai até topar a farinha de barata. Eu vou trazer o pãozinho, eu vou descobrir como é que eles estão fazendo para te provar. Não, por favor. E pra Roberta? Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Eu comeria esse pãozinho com maior tranquilidade. Dizem que não tem alteração de sabor, nem de cheiro, de odor. Mas aí a lembrança. A barata deu muito sucesso aqui. Hoje? Né? Todo mundo adorou essa iniciativa da URGS. Claro, É a turma da miconha, é a turma da Se essa miconha. farinha vai ser barata. Eu acho que muito mais. Trocadilho, é maravilhoso. Adorei. Vai ser uma farinha barata. Com essa barata que a gente consegue. Deixa eu explicar por que tipo de barata. Por que eu lembrei da maconha. Porque eu estou tentando imaginar como é que os ratinhos comem meia tonelada de maconha que desapareceu. Aqueles 950 quilos de maconha. Não, mas veja bem, é 900 quilos, é quase 1 tonelada. Pois é isso. Como é que Esse sai de programa uma ficou delegacia em anti-higiênico. São Paulo 1 tonelada, praticamente, de um entorpecente? Os ratinhos estão E sendo quem vistos. diz? tô imaginando. Os ratinhos estão completamente Estão atrás da farinha da barata. Os ratinhos estão atrás da farinha da barata. Tá caindo de madura a revisão dessa legislação, porque imagina deixar armazenado até o trânsito e julgado esses drogas e assim como carros. A gente tem, quando tem busca e apreensão, existem carros abandonados. É isso que a gente brinca, Não, eu tô Luciane. imaginando os ratinhos e os gatinhos que comeram os ratinhos. Tá tudo doidão. Luciane, é por isso que a gente brinca, mas a gente fala sério. Como tem legislação para ser aperfeiçoada, como tem trabalho para senador, para deputado federal, para ir lá fazer seu nome, criar, alterar. Uma das poucas divergências que tem com o doutor Gustavo quando ele critica a Constituição é que eu não discordo da crítica à Constituição, só que ela já completou 30 anos. Quantas legislações já tivemos no Legislativo lá para aperfeiçoar, para mudar, para trazer regras, e ela continua ruim? Mas aquela foi mal feita, né, Ruxa? Ela é paquidérmica, ela é gigantesca. Concordo. Na verdade, 2/3 da Constituição brasileira tinham que ser regulados por lei ordinária. Fica mais fácil de você adaptar, mexer e ir modernizando. Você vê que as grandes constituições do mundo, a Constituição americana é o maior exemplo, mas tem a Constituição japonesa, a Constituição alemã, tem as emendas normais, a italiana. São constituições pequenas. A nossa é um crocodilo de australiano de rabo grande, um troço muito... Falando em legislação, vocês lembram que há uma semana atrás se tornou lei a importunação sexual. Nós comemoramos aqui, né, na bancada e tudo mais. Pois hoje, uma jornalista de 27 anos, que se manifestou primeiramente pelas redes sociais, depois foi chamada até a registrar um boletim de ocorrência, ela encontrou dentro da sua bolsa, depois de sair do trem, uma camisinha com conteúdo dentro da sua bolsa. Então ela postou no Facebook e a polícia foi atrás e disse, não, vem até aqui, vamos prestar, né, a ocorrência, fazer um boletim de ocorrência. Chegando lá, ela achou que ela poderia registrar através dessa lei como crime de importunação sexual e o delegado disse que não, que é apenas uma ocorrência não criminal, porque não tinha como afirmar que foi proposital que a camisinha parou dentro da bolsa dela. Tá, mas eu acompanhei no dia do que entrou em vigor a lei em São Paulo, tivemos 4 casos já na estreia e fica bem claro qual é o procedimento, que relembrou-se aquele caso daquele senhor que fez, que ejaculou numa moça no ônibus, foi para a delegacia, não havia legislação, foi solto, mas no dia seguinte ele foi preso pela mesma coisa, né? E aí eles estão, exatamente, então a legislação agora permite sim, fica preso e fica ali aguardando.
Muito bem. Dona Carla, só 10 segundos, menos de 10 segundos, sobre o museu. O museu, já passou os 2 segundos. O museu preferido pelos brasileiros no exterior é o Louvre. O Museu do Louvre, lá em Paris, com a d'Orsay e tal, aquele outro museu que é também maravilhoso. Mas a arquitetura do Louvre é uma coisa linda e mas fantástica, é muito grande. É, o sim, Louvre, mas impressionante, é museu. tamanho. Não, Paris, eu não visitei, eu não entrei no Louvre, porque realmente acho que a pessoa que vai conhecer o Louvre, ela tem que ficar o dia inteiro, exatamente. E voltar no outro dia. Porque com é alguém muito mostrando. grande. E com alguém mostrando, porque existem aquelas Agora, o pessoas que prédio mostram. é maravilhoso, passei muitas vezes por lá. Agora, eu fui no Museu Juro que d'Orsay. vocês gostaram daquele triângulo de vidro no centro do parque? Não, o prédio histórico. Eu achei incrível internamente. Achei que não tinha também. nada a ver com o Museu Mas do é que Louvre. sabe o achei que é? mau gosto. É que eu gosto que dessa... se encontrou com a proposta do Mas é uma coisa moderna com aquela coisa antiga. Isoladamente, O senhor aquele é muito triângulo de antigo, vidro. que nem eu. Não, isoladamente ficaria bonito em algum lugar. O museu respeitado a sua história e o seu perfil. Os dois juntos não funcionam. Bom, em segundo lugar na preferência dos viajantes ficaram empatados com 19% o Metropolitan Museum of Art em Nova York. Esse é maravilhoso. O Museu Van Gogh em Amsterdã, Esse eu o Tate conheço. Modern em Londres, teve 7% da preferência, e o meu maravilhoso Museu do Prado, de Madrid, com 5%, que é um dos lugares mais bonitos da Espanha. Onde está a Museu do Guernica? Prado. Não. Onde está a Guernica? A Guernica, eu acho que está em Toledo, se não eu não sei exatamente onde está. Eu acho que está em Paris. Eu acho que está em Paris, hein, no Museu do Prado. Não está em Nova York? Ou Nova York. Eu acho que é Nova York. Quantos lugares A que ela Guernica tá? É Nova York. É eu acho. Nova York. Aquela famosa pergunta de um general para Picasso, né? Um general espanhol, né? Picasso que tocava perguntou, mulher todo dia. pô, você que fez isso? Aí ele virou pro general e disse, não, foi vocês que fizeram. Bom, os brasileiros gostam. Qual é uma pessoa que não gosta? Pessoa que é ligada à cultura, a conhecimento, né? Mas uma obra fantástica que está no museu. Toda a obra de Velázquez, né? Do grande Velázquez, Diego Velázquez, né? Que foi um dos maiores pintores espanhóis de todos os tempos. A grande parte da obra, inclusive Cristo, o Cristo desenhado por ele, pintado por ele, para mim, é a obra mais bonita desse grande pintor espanhol, Velázquez. Goya também, Francisco de Goya y Lucientes. Tu gosta de dizer o nome dele, né? Hein? Tu gosta de dizer o nome dele. De quem? Do Goya. Mas Goya, mas ele era um velhinho também, que nem eu. Ai, vamos Ele deixar fez mais humor, tu é muito malandro. próximo da nossa população, já que estamos E o senhor falando é de o quê? cultura. Eu sou um Vamos aprendiz, dar querido, dicas de tô aqui pra cultura aprender. para quem a gente pode aqui, né, servir na população de Porto Alegre. Isso, e como a gente está no mês das crianças, durante todo esse mês, o Sesc Centro, que fica em Porto Alegre, vai estar com uma programação especial de atividades para as crianças. Nos finais de semana de outubro vão ser exibidas as peças Urso com Música na Barriga, Nesse Mundo Maluco, As Aventuras do Pequeno Príncipe e O Mirabolante Rei das Tretas. Durante a semana também vão ser apresentados outros espetáculos, que daí tem entrada franca para as escolas que fazem agendamento prévio. E a programação completa, que também inclui oficinas, palestras, cinema e atividade literária, pode ser conferido no site sesc-rs.com.br. Eu adoro levar a Alicia no teatro. É muito bom. Amo, elas amam. E o último pedido dela foi fazer teatro. Eu digo, então tá, vamos. Que legal. Adoro. A mãe Este faz Vitorino e o Chicão são dois bandidos, diz o Luciano Fontes. bandido? Não sei. Sou Chicão foi o que disse Tofani. aqui. Cara puro, Sou assim, Chicão é Tofani. fora Posso da lhe fazer uma sociedade, pergunta? capitalista e terrível. Posso lhe fazer uma Tu pergunta? não pode com esse discurso. Quem é pro senhor o rei das tetras? Ou das tretas? Sei lá. Não, o que quer dizer tretas? Treta é aquele da sacanagem. Treta, tal. arranjo, sacanagem. O senhor conhece Treta algum? mesmo. Treta, não é aquele negócio da vaca que a gente tira leite? Não. Aquele Esse é o aqui, rei. esse aqui ele vende a imagem, mas não é. Ele é um rapaz que só estuda de noite, passa com os livros no final de É semana. verdade. Só estuda de noite. Tá aí a pergunta do colega. Dona Quem Carla, lembra? Dona Carla, eu adoraria poder ficar falando bobagem, mas eu tenho que falar Eu sério. acho que é aí que eu ruxo. Alguém tem que falar sério. O eu Ruxo, não olha posso aí, ficar ó. Falando bobagem. Não é. Mas ele faz uma pergunta pra mim. Ele fez uma pergunta. Ah, não, então isso é seu Marne fez uma pergunta. Não, eu Ele, perguntei se é o se rei das Posso tretas te pra mim, dizer uma eu nem sei coisa? o que é isso. Aproveitando o resto da dona Alice aqui. Depende, Dona Carla. Posso Depende. te dizer uma pensa bem, coisinha? pensa bem, Dona Carla.
Vou pensar. Uma amizade de muitos anos, a Muitos nossa. anos, muitos anos. Não, tem um Hoje me ano já nossa mandaram uma amizade. maravilhosa. Não conta. Eu quero dizer pra eles, ele demora tanto, Que perde a vez. tanto, que perde a vez, gente. O prelúdio. Porque agora, Ô, a Mari, essa lembrei altura de do você campeonato, hoje, nós estamos indo embora. Obrigada. Beijo, tchau, boa noite. Boa noite. Nossa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.